Muito boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição do CDD News. Passamos agora a olhar as informações que marcaram a semana. O governo está a mobilizar US$1 bilhão para financiar as atividades da Agência de Desenvolvimento Integrado no Norte, na província de Cabo Delgado. O governo está a mobilizar US$1 bilhão para financiar as atividades da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte nas províncias de Cabo Delgado, Nampula e Niassa. O anúncio foi feito na semana passada pelo Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, o governante responsável pela tutela administrativa da instituição. Criada em março de 2020 pelo Conselho de Ministros, a ADIN tem como mandato promover ações de caráter multiforme com vista ao desenvolvimento socioeconómico das províncias de Cabo Delgado, Niassa e Nampula e promover a criação de emprego para os jovens do norte de Moçambique, como forma de os desencorajar a juntar-se aos grupos terroristas que têm protagonizado ataques nos distritos do centro e norte de Cabo Delgado desde outubro de 2017. Mas a forma como o financiamento está a ser mobilizado pode comprometer os resultados esperados. Recorrer ao endividamento público para mobilizar US$1 bilhão vai agravar a já insustentável dívida pública. Adriano Novunga, diretor do CDD, defende que o governo deve encontrar uma forma de financiamento da ADIN que não seja através de endividamento público. Mais do que resolver problemas de desenvolvimento, o endividamento público para financiar a ADIN em US$1 bilhão vai causar outros problemas para a economia nacional. Agora passamos a olhar para a província de Cabo Delgado, o centro das atenções por conta da crise humanitária que se vive naquele ponto do país por conta dos ataques terroristas. A Organização das Nações Unidas estima que a instabilidade na região causou já mais de 2.000 mortes e perto de 600.000 deslocados. E para falar sobre isso, contacto neste caso com a Felicidade Champ, ela que é psicóloga que está neste momento em Cabo Delgado, vai nos fazer uma fotografia sobre o ponto de situação naquele ponto do país. Felicidade, muito boa noite e seja bem-vindo ao nosso espaço de análise. Obrigada, boa noite, Felisberto, boa noite a todos os internautas que acompanham o programa. Muito bem, Felicidade. Essa semana acompanhamos informações que dão conta que houve um novo ataque na zona de Moeda. O que tem a dizer sobre isso? Bom, nós também tivemos informações relacionadas a isso e ficamos em pânico, mas graças a Deus, felizmente, não é verdade. Ou pelo menos foi a informação que está vinculada aqui deste lado e não houve ataques. O que realmente sucedeu foi que voltaram a atacar a Vila de Palma e novamente as pessoas tendem a deslocar-se. No momento em que algumas pessoas já tendiam a regressar, né, às suas zonas de origem, mas voltou-se a atacar em Palma. Mas sobre Moeda, a informação que nós temos é que não houve ataque, a situação ainda estava controlada, pelo menos naquele distrito. Pois, então, segundo uma empresa de análise de risco, Pemba, que é a capital da província de Cabo Delgado, pode ser o próximo alvo dos terroristas. Que instabilidade isso está a criar aí na capital? Bom, eu não diria que ficaria surpresa se o mesmo acontecesse, mas também não diria que estou à espera. O que acontece é que nós não podemos nos ater ao que as pessoas vêm dizendo, que pode também ser uma questão de tentar nos desinformar e eles podem muito bem mudar de foco e sair de Cabo Delgado e vir para um outro ponto. O que eu posso dizer categoricamente é que em nenhum lugar, pelo menos agora em Moçambique, é o seguinte. Agora, se é Palma, se é Moeda, se é Pemba, são questões apenas de pontos de localização. Mas todo o país não está seguro, a situação não está nada boa desse lado. Então, se atacarem em Pemba, não é novidade. Se é que a ideia é tomar a província toda, vai se conseguir, porque já há muita gente em Pemba, muita gente mesmo em Pemba. Há muitos distritos, praticamente toda a zona norte, a província de Cabo Delgado, já está em Pemba, está na capital. Então, se atacassem, seriam prontos
se cumprir, né, do que já havia sido dito, mas também não atacar, pode ser uma questão de desviar-nos do foco e atacar em outro lugar quando todas as atenções estão viradas para Pemba. Então, nós não podemos já ter a essas especulações ou a esses pronunciamentos. É procurar todas as formas de garantir a segurança a todos os níveis e em todos os cantos de Moçambique. Bom, por causa de fake news, o fake news foi acompanhado de que alguma parte da população também já se deslocava dos seus bairros para tentar arranjar regiões mais seguras. Mas pelo menos ao nível da cidade ou pelos lugares por onde eu passei, não pude constatar esse deslocamento das pessoas. O que aconteceu foi que vivemos realmente todos em segurança. Houve uma noite em que praticamente todos nós dormimos na incerteza do amanhã. O que aconteceu, mas não se percebeu, ou pelo menos ao macro, de um ponto de vista assim, muito chamativo, de chamar a atenção, a deslocação de pessoas. Talvez pode ter sido o caso de alguém sair da sua casa, achar que a casa do outro vizinho, de um outro bairro, coisas assim, pudesse ser um bocadinho mais seguro. Mas, por exemplo, não foi aquela deslocação em massa que nós assistimos quando atacam os demais distritos. Ok, Felicidade, em relação à crise humanitária, qual é o ponto de situação aí neste ponto do país? A crise humanitária está presente e acreditem de uma forma lastimável. Contudo, há que salientar e há que agradecer muito às instituições, às agências humanitárias que estão a lidar com essas pessoas que de uma ou outra forma tentam garantir ao seu máximo a ajuda a essas pessoas. Que como pessoas que encontram situação de vulnerabilidade extrema, não só no sentido material, mas acima de tudo psicológico. Precisam de acompanhamento psicológico, precisam de integração social, precisam de garantir também a existência de bens materiais para a sua sobrevivência. Então, à medida que as pessoas vão chegando, as agências, as instituições, as organizações vão se aproximando para tentar gerir a situação. Claro que não vai deixar de existir uma e outra lacuna, mas na medida do possível, a situação está a ser gerida, a situação está a ser gerenciada. Não param de chegar pessoas, diariamente há registros nos centros de reassentamento e infelizmente há muitas instituições que vão olhando para essas pessoas. Então, a crise existe sim, mas também é um esforço muito grande a que se lidar isso, inclusive tentar colmatar isso. Muito bem, Felicidade, muito obrigado por ter participado desse espaço. Conversamos agora com a Felicidade, ela que é psicóloga, que se encontra em Cabo Delgado, está a dar assistência psicológica às vítimas do extremismo violento na província de Cabo Delgado. O Fórum de Monitoria e Orçamento debateu esta semana sobre a recuperação de ativos da corrupção em Angola e implicações para Moçambique, no encontro virtual que contou com a participação do professor Fernando Macedo, da Universidade de Lusíada de Angola. O Fórum de Monitoria e Orçamento organizou na última terça-feira, 13 de abril, um webinário com o objetivo de debater sobre a recuperação de ativos da corrupção em Angola e implicações para Moçambique. O evento online contou com a participação do professor de Ciência Política e Direito Constitucional na Universidade de Angola, Fernando Macedo. Contou também com o jornalista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, Borges Nhamir, e professor Adriano Novunga, chefe do Fórum. Adriano Novunga, como moderador do evento, começou por explicar a ligação existente entre Moçambique e Angola no que diz respeito à recuperação de ativos da corrupção. A forma como as elites de Moçambique estruturaram e se apropriaram dos proveitos da corrupção tem muito a ver com a maneira como o MPLA também, que é pioneiro no que diz respeito à exploração de recursos naturais. O professor Novunga falou também das políticas de governação entre os dois governos no âmbito de combate à corrupção. Há ligações muito importantes a esse nível. Por isso nos interessa muito que as dinâmicas que estejam a acontecer em Angola, tanto do ponto de vista da maneira como no passado a corrupção foi estruturada e na maneira como a liderança do presidente João Lourenço
tem se centrado na questão do combate à corrupção. Também aqui em Moçambique, o nosso presidente Filipe Jacinto Nyusi estruturou o seu discurso no primeiro mandato em torno do combate à corrupção. Ele entrou com um discurso, não propriamente num cartaz de combate à corrupção, mas pegou esse assunto ao longo do tempo quando se deparou com a questão das dívidas ocultas. Professor Fernando Macedo defendeu que o presidente angolano tem influência no combate contra a corrupção, mas condenou a sua seriedade no assunto. O combate contra a corrupção em Angola. Do ponto de vista do poder, o presidente da República de Angola tem efetivamente um grande poder para influenciar o combate contra a corrupção. O presidente da República é o líder da maioria parlamentar e, portanto, pode influenciar o Parlamento em relação ao aperfeiçoamento das leis que já existam, podem também influenciar o Parlamento no sentido de, por ele ser o líder do partido, no plano informal, ele orienta o líder da bancada parlamentar e nas reuniões do Comitê Central ou do Biro Político, o Presidente da República, em princípio, conseguirá o apoio para que, querendo, os parlamentares participem de forma capaz e consentânea. Por sua vez, o pesquisador Borges Nyamiri condenou a falta de investigação do atual ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, que foi citado no áudio gravado pela antiga secretária do ex-presidente da República, Armando Emílio Guebuza, no contexto das dívidas ocultas. Nós tivemos aqui em Moçambique um senhor chamado Celso Correia, conversando com a antiga secretária do presidente Guebuza, disse que, bom, se vocês quiserem, nós fazemos um acordo e ninguém vai à cadeia por causa das dívidas ocultas. E que eu também, Celso Correia, já recebi cerca de 30 milhões de dólares em comissões e não fui à cadeia, não aconteceu nada. Então, se vocês quiserem também, vocês da ala do presidente Guebuza, que é o antigo presidente da República, se vocês quiserem, nós entramos em um acordo e vocês não vão à cadeia. É só garantir que o relacionamento entre o antigo presidente Guebuza e o atual presidente Nyusi esteja normalizado. Os pagamentos de juros relacionados com os serviços da dívida pública poderão aumentar mais de 42% no próximo ano. Moçambique enfrenta dificuldades de financiamento no mercado internacional devido à sua baixa posição nos rankings internacionais e à iniciativa DSSI que proíbe a contratação de créditos não concessionais. O recurso ao crédito doméstico tem sido a principal fonte de financiamento para o Estado moçambicano. Com efeito, o governo tem recorrido em demasiado à dívida pública interna, que, embora isenta de riscos cambiais por ser denominada em moeda nacional, é bastante difícil devido às altas taxas de juros aplicadas. Atualmente, a dívida interna representa apenas 20% da carteira total da dívida pública, mas os seus encargos representam cerca de 55% do total dos encargos da dívida pública interna e externa. Segundo aponta o documento aprovado no dia 6 de abril pelo Conselho de Ministros, denominado Cenário Fiscal de Médio Prazo 2022-2024, instrumento que marca o início do ciclo de planificação e orçamentação, perspectiva-se que a participação da dívida interna nos encargos da dívida pública ascenda aos 62% até 2023. O Tribunal Administrativo, no seu parecer sobre a Conta Geral do Estado 2019, constatou que a emissão de bilhetes do Tesouro ultrapassou o limite máximo legalmente estabelecido nos termos do regime jurídico dos bilhetes do Tesouro. Aliado a isto está a fraca capacidade do Tesouro de pagar os títulos de curto prazo, o que pode ser observado pela recorrente transição de saldos em dívidas de bilhetes do Tesouro. O Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique tem estado a manifestar preocupação com a subida exponencial da dívida pública interna. No seu mais recente comunicado, de 17 de março, o
O Comitê de Política Monetária faz notar que, de janeiro a março deste ano, a dívida pública interna, excluindo contratos de mútuo e de locação e as responsabilidades em mora, aumentou de 183,8 mil milhões de meticais para 189 mil milhões de meticais. O peso excessivo da dívida pública encarece ainda mais o custo de vida para os moçambicanos e reduz significativamente os investimentos públicos e privados devido ao aumento do custo de dinheiro. Desse modo, o FMO apela ao governo a implementar medidas concretas de racionalização da despesa pública e assumir uma postura modesta em relação ao endividamento interno, considerando, por um lado, a capacidade do Estado de cumprir com os encargos da dívida pública e, por outro lado, o impacto negativo no volume de recursos disponíveis para financiamento do setor produtivo da economia. Muito bem, e agora passamos a olhar para a apreciação do metical. Sabe-se que ao longo da semana acompanhamos que a nossa moeda valorizou desde o princípio do ano, ganhando cerca de 17% face ao dólar. E para conversar sobre isso, recebo em estúdio o economista Egas Daniel, ele que vai nos ajudar a olhar para esta situação. Egas, muito boa noite e seja bem-vindo ao nosso espaço de análise. Boa noite e muito obrigado pelo convite. Mesmo para começar, a que se deve essa queda do dólar? Bom, primeiro, não temos dados recentes, mas podemos levantar hipóteses. A primeira hipótese é que o Banco de Moçambique, vimos em janeiro, aumentou a taxa de juros. É como se tivesse tornado o dinheiro mais caro para o mercado. E isso, por si só, leva à apreciação do metical. O dinheiro está em quantidades reduzidas no mercado e está a um preço um pouco mais caro e as empresas, as famílias não conseguem aceder e diminui, por exemplo, a procura de moeda externa. Quer dizer, se eu queria comprar coisas na África do Sul, porque o dinheiro está mais caro, vou procurar menos dólar, menos rands, logo o valor do rand, o valor do dólar diminui e o metical aprecia. Quer dizer, este é o segundo fator. E, por fim, podemos aventar a possibilidade de estarmos já, as outras economias terem aumentado a quantidade do dinheiro que disponibilizaram no mundo, aquela injeção que os Estados Unidos fez, então significa que o dinheiro dos outros países passa a valer menos, países que injetaram mais dinheiro nas suas economias e, por fim, por causa dos conflitos, provavelmente estejamos a receber apoios que vêm em forma de moeda estrangeira e que quando entra aqui acaba fazendo com que ele valha pouco. Então são essas algumas hipóteses que podemos levantar. Muito bem, e com a queda do dólar, obviamente que a nossa dívida pública, presume-se que esta ficou mais barata. Neste contexto, será que não é uma altura de Moçambique minimizar os efeitos da dívida pública? Bom, eu acho que há poucas hipóteses para o Moçambique minimizar os efeitos da dívida pública, porque não só porque ela é avultada, mas também foi negociada um pouco para o longo prazo. Por exemplo, as dívidas que têm maior peso para a economia, que são as dívidas ocultas, elas deverão ser pagas em 2032. Então, veja só, 2030, 2032, a nossa taxa de câmbio já terá voltado aos níveis. Exatamente. Isso só beneficia aquelas dívidas de curto prazo que serão pagas amanhã, depois de amanhã, antes do câmbio voltar a depreciar. Agora, por que os preços mantêm em Moçambique? Bom, a manutenção de preços podemos levantar 4 fatores básicos. Primeiro é que aquela mamana, aquela muquirista que comprou produtos no mês passado, no mês antepassado e comprou em estoques elevados, ainda não foi comprar novamente a preços que refletem... Sim. Então, isso significa que temos que esgotar o estoque dos produtos que foram comprados ao preço anterior, né? Segundo fator é aquilo que nós sabemos, os vendedores, as empresas têm mais facilidade de aumentar preços. Quando é para diminuir, são um pouco mais resistentes. Mas por quê? Geralmente é porque nossa economia, nós somos muito pobres, quer dizer, nós alocamos quase todo o nosso rendimento para comprar bens de primeira necessidade. Numa situação dessas, uma empresa não espera ganhar quando baixa o preço, porque sabe que você não vai comprar mais sacos de arroz, não vai comprar mais sal, não vai comprar mais tomate. Então ela prefere manter o preço e ganhar e recuperar o valor que foi perdido no momento da crise. Agora, só se houver muita competição, muitos irem levar produtos
da África do Sul e virem vender ao mesmo tempo, aí sim o preço pode baixar como fruto da competição, mas não como fruto do comportamento dos vendedores em quererem lucrar mais. Né? Agora, qual é o risco do excessivo otimismo sobre depreciação do dólar? Bom, eu acho que o primeiro risco é esse de nós especularmos, é gerar uma tensão especulativa. Por exemplo, esta depreciação excessiva pode motivar, por exemplo, um aumento muito acelerado das importações, mas também temos que saber que nem tudo compramos fora. Há coisas que nós compramos na África do Sul, mas há coisas que nós produzimos internamente. Então, se o metical aprecia excessivamente, significa que até aquelas coisas que nós comprávamos aqui dentro vão passar a ser mais caras e vamos preferir comprar fora. Significa que aquela mamana que vendia seu tomate produzido em shopping vai ser mais caro, vai perder clientes, vai perder produção e não vai conseguir sustentar os seus filhos, porque nós vamos preferir comprar tomate da África que está mais barato. Então é uma faca de dois gumes a apreciação do metical. E os jovens devem estar a se questionar, acompanhar ao longo da semana as redes sociais, especialistas da área da economia a exaltar essa valorização do dólar, mas não percebem quais são os efeitos disso, como é que isso vai se traduzir no bolso do cidadão, ou seja, e que oportunidades essa valorização traz para os empreendedores. O que tens a dizer sobre isso? Bom, eu acho que, de certa forma, as pessoas que têm os seus negócios que assentam na importação, na compra de produtos fora do país, quem tiver maior pujança financeira, por exemplo, quem tiver maior estoque de dinheiro, pode comprar produtos em massa. Né? Estamos a dizer aqueles produtos que não são perecíveis, que não deterioram, não se estragam, não apodrecem. Pode comprar em massa durante este período em que o dólar está a 50, 55, ou se for a descer mais. E depois, quando voltar a subir, já terá um estoque um estoque suficiente para poder vender naturalmente com ganhos maiores no futuro, quando o dólar voltar a desvalorizar, ou quando o dólar voltar a apreciar e o metical depreciar. Então, são algumas oportunidades, né, que se aventam, mas há sempre esse risco que eu mencionei antes, que está associado à apreciação do metical. É bom, mas também tem um outro lado negativo, que é aquele que eu fiz referência. Por quê? Porque aquelas coisas que nós produzíamos aqui internamente são mais caras para os outros, são mais caras até para nós, que preferimos comprar fora em vez de comprarmos aqui. E aquelas pessoas que trabalhavam e dependiam, o seu emprego dependia de produzir daquela produção interna, podem vir a perder oportunidades de emprego por causa disso. Quer dizer, são essas possibilidades que podem se explicar à luz dessa apreciação. Muito bem, muito obrigado, Egas Daniel. E assim foi o nosso espaço de conversa com o nosso economista Egas Daniel. Vamos, neste momento, entrar em direto com uma empreendedora, ela que nos fala a partir de Maputo, que também tem alguma coisa a dizer em relação à apreciação do metical. Passo desde já a chamar Jesuína Gerson. Muito boa noite e seja bem-vindo ao nosso espaço de análise. Boa noite, Felisberto. Como empreendedora, como é que olha para esta apreciação e que benefícios, que oportunidades vê neste ganho? Bom, como empreendedora, vejo benefícios, não vejo. Vejo alguns, nem por parte da importação, nesse caso. São menos dólares a gastar, portanto, haverão prejuízos também, porque existe, naquele caso, no meu caso, eu comprei um estoque em que tem uma certa duração, no período X, e não vai de acordo com essa subida, essa descida do dólar. Então, consequentemente, se eu tiver um concorrente com a mesma qualidade do produto que eu uso, não terei o mesmo valor que gastei anteriormente para a aquisição do estoque. O seu negócio, como é que espera aproveitar esta oportunidade, né? E como é que vai encarar esta nova fase da nossa economia? Bom, vou aproveitar mais para importar neste período, né? Muito bem. Esperar o momento certo para comprar o dólar, naquele momento em que for a subir, vou comprar o dólar. E neste momento é só aproveitar, importando mais e mais, aproveitar que o dólar está muito baixo. E com esta entrevista chegamos ao fim de mais uma edição do CDD News. Amigo internauta, nos despedimos na promessa de voltar na próxima semana, neste mesmo espaço, no mesmo horário. Fique bem e até lá.